a ler a preciosa palavra no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Carta de Pedro, livro de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 5, vou ler o verso, a igreja do segundo, assim sucessivamente, até o verso 10. 5 versículos. Glória a Deus. Leamos. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A igreja. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que exortemos vos exaltar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meu Deus. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Toda a igreja no alto e consome. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver estabelecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Gente, olha que coisa linda, aquele último parágrafo. A gente às vezes lê a Bíblia, lê correndo, né, e não para para observar isso. Olha que especialidade, pastor. E ele mesmo vos, primeiro, aperfeiçoará. Aí vai te aperfeiçoar, aí ele te confirmará, e ele te fortificará e fortalecerá. Olha que garantia maravilhosa. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Quantos necessitam de oração? É óbvio que em minha casa nós necessitamos das nossas orações. Todas as vezes que eu vou na casa da minha mãe, eu vejo meu sobrinho, é óbvio que eu não dependo de ver meu sobrinho para me lembrar da igreja, mas eu me lembro do propósito que a igreja estava quando nós pedimos oração pelo meu sobrinho que estava com aquele problema sério, com tratamento com nefro, e o meu caçulinha também, como se tivesse tendência a ter o mesmo procedimento do irmão. Além do pequeno não ter, o mais velho, ele foi restabelecido assim de uma forma maravilhosa para a glória de Deus. Por que eu falei isso? Porque se você vir fazer um vídeo de oração aqui na igreja, e se você me perguntar em particular, ou me interessa como você me perguntar, pastor, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena permanecer fiel, vale a pena. Mas com todas as dificuldades, o anseio que eu tenho, a luta que eu tenho, a guerra que eu estou passando, irmãos, vale a pena. Né? Vale a pena. Então a gente não pode baixar a guarda. Ela está indo quando eu cheguei, tomei banho para mim, corri para vir para a igreja, não dá margem de dizer que não, eu preciso ir para a igreja. Eu estava falando com um colega, ainda que às vezes a Bíblia caia no chão de sono, mas eu preciso estar na casa do Senhor. Então, porque vale a pena, porque aqui nós clamamos e Deus nos ouve, bem? Vamos orar pelas nossas casas, pelos nossos filhos, nossos amigos, aquelas pessoas que estão precisando de um trabalho, que querem. Deus vai abrir a porta, vai abençoar, vai confirmar, vai fortalecer e vai fazer tudo que está escrito ali no versículo 10. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Santo de Israel, Deus vivo, Deus poderoso, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, diante da tua presença, nós nos colocamos, essa igreja que está aqui, para louvar o teu nome, para agradecer o teu nome, para glorificar o teu nome, na
Deus, aqui há mamães que vieram aqui essa noite, meu Deus, e estão com o coração depositado sobre o altar, confiando que o Senhor visitará a necessidade, a ânsia da sua casa, do seu filho, a esposa que busca pelo esposo, o esposo que não desistiu de buscar pela sua esposa, porque acredita que algo pode acontecer, haverá uma mudança, haverá paz, haverá confirmação, haverá, meu Deus e meu Pai, algo grande dentro dessa casa, porque quando eu me submeto à tua vontade, quando eu me submeto à sua diretriz, quando eu me submeto à sua disciplina, eu sou recebido, eu sou visto como filho amado, e como filho amado, meu Deus, que se submete à sua correção, eu vou também, meu Deus, usufruir daquilo que o Senhor, como Pai bondoso, tem para a minha vida, tem para o meu lar, tem para os meus filhos, para as minhas gerações. Nós estamos semeando aqui hoje em obediência, e nós teremos a certeza de uma colheita abundante, porque nós não fazemos nada, meu Deus, nós não semeamos em outra terra, senão, ó Deus e Pai, na sua vontade, nas suas mãos, diante da tua presença, para glorificar e exaltar o teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos, meu Deus. Tenha essa oração dessa noite como pão sobre águas. Nós, no dia da universidade, meu Deus, teremos depósitos na sua presença, e nós glorificaremos o seu nome, e o seu nome não será envergonhado através da nossa boca. Nos momentos da adversidade e da aflição, nós continuaremos te adorando, nós continuaremos te bendizendo e te louvando. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando as aflições também. Obrigado, meu pastor. Amém, Jesus, aleluia. Toda glória e honra é para o nosso Senhor Jesus nessa noite. Amém. Meus queridos, estamos contentes, alegres, porque Deus é fiel, e a fidelidade de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Toda honra e glória pertence ao nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos, meus queridos, dando sequência ao nosso culto nessa noite, e nós temos aqui um pedido, que esse culto seja oferecido a Deus em ações de graças, e quem pede é nossa irmã Altemir. Amém? Por bênçãos recebidas de nosso Senhor Jesus. A nossa irmã Jéssica também, ela pede as orações por uma colega de serviço, né, Jéssica? Amém? É a Cristina que necessita das orações. E nós estamos aqui, meus queridos, e sabemos que somos um corpo místico de Jesus. Amém? A igreja, nós somos um corpo místico de Jesus. E nessa noite nós queremos continuar pedindo as orações aos irmãos para lembrar da nossa irmã Leonina, que já está em casa, mas que precisa que nós estejamos apresentando a nossa irmã Leonina na presença do Senhor Jesus, para que Deus ele continue a obra que ele já iniciou. Amém? Quantos querem nessa noite ajudar a nossa irmã Aldenir nesse culto de ações de graças e continuar orando pela nossa irmã Alina e orar pela colega da Jéssica? Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos, meus queridos, glorificar e exaltar aquilo que é digno de honra e glória e louvor. Amém? Nós vamos nesse momento, dando sequência ao nosso culto de adoração ao Senhor. Eu gostaria de já estar convidando o nosso irmão Jonathan para estar louvando ao Senhor Jesus, glorificando a Ele, exaltando a Ele, porque Ele é o nosso Senhor, digno de glória e de toda a exaltação. Vamos referir a paz, Senhor, amém? Amém. É uma alegria, né, poder estar na presença de Deus, para louvar o nome dele. Aleluia. Direto do serviço, e Deus continua abençoando. Amém. Aleluia. Vamos louvar o hino. Quem souber pode me ajudar, amém?
presença de 4 pessoas aqui que foi nossos companheiros quando nós éramos ainda mais jovens, né? Zé Carlos. Hoje nós temos aqui, quando nós éramos jovens, Zé Carlos não era pastor, o Nilton não era pastor, e a nossa irmã Terezinha não era esposa de pastor, e a irmã Zumita também não era esposa de pastor. Mas eu quero pedir e convidar aqui o pastor José Carlos, convidar o pastor Nilton Mariano para estar aqui na sua frente, e também as suas esposas para vir mais para frente. Estamos muito honrados, meus queridos. Amém? Eu queria até pedir eles para sentar aqui pertinho de mim aqui. Pode ficar pertinho aqui. Você casa. Que graça, Pai. Amém? Eu pedi, meus queridos, o pastor Zé Carlos e o pastor Nilton para continuar. Você que vive de pé também, eu quero que a igreja demonstre a alegria. Eu estou alegre, tá? Demonstre a alegria para dar uma salvação de bem-vindo. Meus queridos, está aqui o pastor Zé Carlos, o pastor Nilton, o pastor Mariano, a nossa irmã Terezinha e a nossa irmã Deusuíta, que são nossos irmãos em Cristo há muito tempo. Bastante tempo. 80, né? Amém? Eu tenho alegria. Eu estou assim um pouco emocionado pelo prazer de ter os nossos queridos irmãos aqui na nossa casa, que é casa deles também. E eu quero convidar e pedir à igreja, todos querem dar a eles uma saudação de bem-vindo, bem forte, para que eles se sintam bem à vontade. Amém? Amém! Graças a Deus. Você, Carlos, você é bem-vindo também. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos, meus queridos, dando sequência ao nosso culto de adoração ao Senhor Jesus. E neste momento, eu gostaria de estar convidando a nossa irmã Sara para louvar ao Senhor Jesus. Hoje nós vamos ouvir Deus falar através da voz destes profetas de Deus que estão conosco. Amém? E logo a seguir, nós vamos dividir nosso tempo com esses 2 pastores hoje, que vai falar que Jesus é bom. Amém? E vai trazer para nós aquilo que Deus colocar no coração deles. Logo a seguir, já queremos ouvir o pastor Nilton Mariano, que há muito tempo a gente não ouve. Amém? Graças a Deus, nós vamos estar louvando ao Senhor Jesus, glorificando a Ele, exaltando a Ele e dizendo que Ele é Senhor das nossas vidas, do nosso coração. Amém? E vamos ouvir nossa irmã que está louvando ao Senhor Jesus neste momento.
voltar. Amém? Você quer que visualize, meus queridos, ouvindo a voz do pastor Nilton Mariano, que vai falar que está velha, tenho certeza. Amém? Aleluia. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos felizes de estar aqui nesta noite, nesta igreja. Eu tinha uma vontade muito grande de vir aqui, e a gente vai entender que vir. Os amigos nossos nos convidou para estar aqui hoje. Amém. E para nós é uma felicidade muito grande rever os irmãos. Amém. Eu quero deixar aqui no livro do profeta Isaías, eu estou seguindo, sempre concentrando minha esposa. Ela fala que eu quase não estou falando. A gente fala muito, fala quase todo dia, mas acho que eu quase não estou falando. Mas eu não falei, eu falei com um colega que vou falar isso. Eu quero deixar aqui no livro do profeta Isaías que diz assim: pode ou me esquecer também do seu filho que criou, e não se compadeça dele, o seu filho, ainda que esta esqueça, eu todavia não esquecerei de ti. Eu sou do tempo que tudo a gente dava ação de graça. Tudo a gente dava ação de graça. A minha esposa casou com de ação de graça. Amém. Brigava. No próximo culto tivemos culto de ação de graça. Tudo dava ação de graça. Amém. Nasceu um menino, ação de graça. Amém. O menino passava na faculdade, ação de graça. O menino crescia e ficava noivo, ação de graça. Chegava no dia da formatura, ação de graça. E acabou isso. Cessou. Hoje o filho da gente chega perto da gente, menino bonitão, grandão. Graças a Deus. Acabou a ação de graça. A família abençoada. Acabou a ação de graça. Nesse tempo parecia que a gente era mais crente. Nesse tempo parecia que as coisas fluíam melhor. Jesus batizava com o Espírito Santo com facilidade. Jesus falava, Deus falava na igreja, tinha as profecias da igreja com facilidade. E hoje parece que as coisas cessou. A gente anda bastante por aí. E um dia desse eu falei com o meu colega: mas você mudou o jeito de pregar? Não é que eu mudei. Hoje a gente não pode falar o que o Espírito Santo manda a gente falar, porque senão pode atrás da gente. Mas eu continuo agradecendo a Deus por tudo quanto Deus tem feito em favor da sua igreja, da sua noiva. Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece da promessa que Ele tem para com a sua igreja. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Coisa boa é vir para a igreja e agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito em nosso favor. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu acredito que o pai do pastor dessa igreja deve agradecer a Deus sempre. Nós conhecemos o pastor dessa igreja pequeno. E uma vez eu tive a oportunidade de orar para ele e dizer assim: Senhor Deus, abençoa o pastor Nery Johnson, abençoa ele, porque nós conhecemos criança e hoje ele está apacentando. Graças a Deus. Aí o Senhor disse assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso que nós estamos alegres. Os que semeiem lágrimas serão com alegria. Oh, aleluia. Quanto é gostoso a gente saber que aquelas pessoas que a gente conheceu pequena, hoje está apacentando e Deus está abençoando. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. O que é que nós temos que agradecer? Por tudo quanto Deus tem feito por nós. É verdade. Qual foi a mudança então? Eu vi os irmãos dizendo
casado teve uma mudança diferente. Qual é a mudança que teve? Nós convidamos as pessoas para estar conosco no culto de ação de graça, porém, eu tenho os meus colegas que não são crentes, são cristãos, aí eu tenho que guardar uma 51 para o meu convidado que não é crente. Isso mudou, irmão. Isso faz a diferença. Isso impede o trabalhar de Deus, a operação de Deus. Isso impede que nós continuemos ouvindo as profecias que nós ouvimos nas nossas congregações. Eu vou contar uma coisa aqui que é de muitos anos. Eu quando cheguei aqui no Espírito Santo, eu tinha uma vergonha de ser pobre. Você não tem noção. Porque eu vi aquelas pessoas com aquelas roupas bacanas, legais, que sapato, e eu, gente da voz, não sabia falar direito. Mas aí tinha um tal do jogo de azar. Fui comprar um monte de carnê do jogo de azar e levei para dentro de casa. Essa semana eu preguei sobre os cuidados que Deus tem para conosco. E aí eu levei aquele monte de negócio. E cheguei com aquele monte de carnê, com a Bíblia debaixo do braço, e fui no banco pagar aqueles carnê. E todo mundo que estava na fila do banco olhava para mim. Parecia que todo mundo me conhecia. E eu comecei a ficar envergonhado com aquilo também. Que vergonha que eu estava na frente do banco e todo mundo sabendo que eu tinha um carnê casado para pagar. E quando cheguei na beira do caixa, botei aquele do lado da caixa e peguei aquele monte de carnê, mas eu fiquei olhando para mim. Eu acho que ela tinha uma vontade de me perguntar: você é crente? Você é crente? E eu fiquei com aquela imaginação. Mas, irmãos, tem um texto na Bíblia que eu já tentei achar e não consegui achar. Diz que Deus escreve certo em minhas costas. Se vocês acharem isso, vocês me mostram depois. E aí, eu gostava de ir para a igreja, gostava, verbo passado. Gosto de ir para a igreja, sentar no primeiro banco. Sentei no primeiro banco e convidaram o meu irmão para estar na igreja no culto de doutrina. Que de primeiros assembleianos não tinha isso. E aí a irmã chegou e leu o texto. Se o meu povo que chama pelo meu nome, se orar e buscar, tem que se converter dos seus pecados. E olhou dentro dos meus olhos. Oh, Jesus. Por isso que Deus cuida da gente. Olhou dentro dos meus olhos e disse assim: homem, conserva a sua vida com Deus. Mas como a gente é crente inteligente, né? Não é comigo. Você veio lá do mundo para falar aqui comigo isso. Quer que eu vou ali e pego você pela camisa? Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de cada um das nossas necessidades. Tem um tempo que a gente faz que nós somos super crentes, que nada vai nos atingir. Mas eu quero deixar uma palavra no céu nesta noite. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está zelando de cada um de nós. Deus cuida da aflição dos justos, são muitas, mas de todas Deus os cuida. Amém. E Deus é Cristo, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, que estamos felizes para completar mais a nossa alegria e surpresa nessa noite. Acaba de chegar aqui mais um velho, vamos falar assim, pode falar assim, irmão, um velho companheiro. Estamos há muito tempo somos companheiros. Pastor Paulo, por gentileza. Amém. Abraço o Senhor Jesus, meus irmãos. Aleluia, amados. Hoje eu confesso que eu vim aqui, assim, nem vai ter oportunidade. Eu vim com alegria no meu coração para rever os nossos irmãos. Né, que a gente tem longas
datas e tem muita coisa para falar, né, a respeito da nossa amizade, da nossa convivência, né, irmãos, que é algo maravilhoso. Amém. Né, quando eu cheguei aqui, ele falou assim, depois de quanto tempo você falou? Hein? Deus falou, depois de brilhar, longas datas, né? Ele falou outra palavra, mas eu vou longas datas, eu esqueci. Então, né, a gente teve a oportunidade de rever os irmãos. Amém. É uma alegria muito grande. A gente, né, como os irmãos aqui não sabem, mas nós somos contemporâneos, né, irmão? Fomos contemporâneos da época jovem, congregávamos juntos, né, tendo o seu pai como nosso pastor, que até hoje eu considero, o pastor João Firmino, que foi o meu professor, onde eu me formei, glória a Deus, na presença do Senhor, e depois o destino, né, pertence a Deus, nos separamos, e eu fui pastorear um campo lá em Cidade Continental, e Nery Johnson, né, que é o pastor presidente dessa igreja, Nery Johnson, ainda muito novo, ele ainda era bem mais novo dos jovens, novo daquela época, e era meu companheiro de evangelismo, né, a gente saía aos domingos, depois da escola dominical, para evangelizar, visitar, e Johnson, ele sempre, né, teve a chamada dele, irmãos, é desde o nascimento, desde o ventre da mãe. Amém. Né? Ele tinha uma chamada para o ministério, e eu fiquei feliz que ele era meu companheiro, a gente saía para evangelizar, e sempre eu conto o testemunho lá. Amém. Sempre eu conto o testemunho, né? E o Valso também, que era jovem da época, José Carlos, né? E eram jovens juntos conosco ali, irmãos, uma alegria muito grande. E assim, eu não esqueço, né? Que um dia nós fomos visitar o mais Nery Johnson, e aí encontrei esse cidadão aqui, Milton Mariano. Aí evangelizamos ele, pregamos para ele e deixamos combinado de à noite a gente ir na casa dele buscar ele e a esposa dele para a igreja. Amém. E aí fomos para a igreja, chegamos lá esquecendo, tanto eu como o Nery Johnson. Aí começou o culto, depois o culto começou, eu cheguei para ele, Nery Johnson, não fomos buscar o Milton Mariano aí. Saiu caladinho do culto, fomos parar na casa desse cidadão aqui. Aí chegamos lá e ele estava, já tinha trocado de roupa novamente, já tinha ido para a cama, ele e a esposa. Mas quando Deus quer fazer a obra, Deus faz, irmãos. Ele levantou, se arrumou de novo, ele e a esposa, e foram para a igreja conosco. E eu louvo a Deus que hoje ele é ministro da casa do Senhor. Aqui nesta noite, um dia desse eu falei, nós temos que ir lá em Macio de Noronha. Vamos lá rever os nossos irmãos. Vamos lá assim. E chegou esse dia, eu me perdi um pouquinho, por isso que eu cheguei atrasado, passei direto na rodovia ali, por cima, fui parar lá longe, depois voltamos, quase para a Ceasa, para achar a entrada aqui. Mas graças a Deus, que nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Ele também agiu, né, aqui, né, e é uma alegria muito grande rever os nossos irmãos. Era uma época de uma juventude maravilhosa, era a maior juventude da região ali, da Grande Maruípe, né, irmãos? Era a nossa juventude ali, né, e eu louvo a Deus por ver todos hoje servindo o Senhor, a maioria, irmãos, são pastores, são evangelistas, são presbíteros, são, né, né? E é muita alegria para nós. Meus irmãos, se eu for aqui contar um testemunho aqui, eu vou ficar a noite toda, né? Só falando aqui, mas eu quero deixar o versículo apenas para nossa meditação. Glória a Deus. Lendo na carta de Paulo aos Filipenses,
Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero dizer aos irmãos que Filipenses capítulo 2, eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para a nossa meditação. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Filipenses, eu quero deixar somente em capítulo 2, versos 23, que diz assim: de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Amém? Amém. Aqui, né, o desejo de Paulo, do apóstolo Paulo, era estar pessoalmente, né, com a igreja de Filipenses, onde ele tinha essa igreja no seu coração. Aleluia. Né? E ele desejava ardentemente ter essa oportunidade de estar naquela igreja, né, naquele convívio, naquela igreja amorosa que era a igreja de Filipos, né? E ele aqui escreve esse versículo dizendo, né, que do desejo dele de estar presente juntamente com aqueles irmãos. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que esse desejo, eu estou até emocionado. Amém. Eu estou até emocionado de estar aqui nesta noite, porque há muito tempo que o meu coração ardia com o desejo de estar aqui, né, juntamente com os irmãos. Amém. Né, cultuando ao Senhor e revendo nossos companheiros que, né, há anos que não víamos, né, e que hoje nos deu essa oportunidade, o Senhor, de estar aqui nesta noite. Quero agradecer a oportunidade por, né, comentar a palavra do Senhor, mas quero agradecer a oportunidade e quero dizer aos irmãos que, né, só de estar aqui a alegria já é imensa e eu estou emocionado para poder sem palavras, né? E poder chegar aqui nessa noite para estar com os irmãos. Né? Eu quero deixar um abraço para Denis Jones, que vocês passam para ele, né? Um abraço para ele e, né, também em breve vou mandar um convite aqui para vocês estarem atendendo a gente. Quando tiver festa aqui também, manda um convite para ele fazer um intercâmbio, né? Aqui juntos, né? A gente vinde lá na Continental. A gente vem várias vezes aqui do lado, aqui, né? Pertinho aqui, caravana, aqui. O bairro do lado aqui. Dentro do posto aqui, vai, eu esqueço todos os bairros aqui, né? Mas ele já veio várias vezes ali em caravana, tão pertinho, que não é difícil a gente vir aqui, não. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos felizes e emocionados. Amém? O Paulo, fala com o seu companheiro aqui para nós. Sabe, Ricardo? Está conosco, querido, também o companheiro do pastor Paulo. Ricardo, fala do Senhor Jesus, comigo aqui, nós vamos junto cantar juntamente com você. Cuidado. O que seja cuidado, que nós não recebemos, tá bom? Meus queridos, o som do hino que o nosso irmão estará louvando ao Senhor
nós quatro, né? Estava exercendo o pastorado, né? O pastor Paulo, ele pastoreia uma igreja lá em Cidade Continental. Eu já vi a foto, é uma igreja, a grande igreja, pastor Nilton Mariano, também pertence a uma grande igreja, como também o pastor José Carlos. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus e logo após estaremos ouvindo mais palavras do Senhor Jesus, do pastor José Carlos, que estará transmitindo para nós. Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja também com a paz do Senhor. Amém? Vamos juntamente louvar o Senhor no número 300 da nossa harpa. Amém, Senhor. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem voar pelo povo além, com esperança que a sua igreja tem na glória. Jesus vem, vamos louvar o Senhor, pastor.
Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz com o Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem me dado para poder pregar, falar do amor de Cristo. Amém. Vou entregar a vocês. Vocês têm mais de 45 anos de serva de Deus. Não ri não, né? Não, você está no bala de Gil também. Você também, tá, Tereza? Não fala ninguém aqui, só tem a cara de novo, porque o resto todo mundo é velho. Graças a Deus. Eu servi ao Senhor junto com essa turma, que você já sabe. Resolvi aceitar Jesus numa terça-feira, culto de doutrina, aplicado por João Firmino. Não foi bonito. Não foi legal. Você dizer que no final da pregação, Etienne estava lá, e eu, menino novo, bonito naquela época, e eu perguntei ao Etienne assim: eles não vão perguntar se tem alguém para aceitar Jesus, não? E Etienne foi lá, falou com o pastor João Firmino, nosso pai em Cristo Jesus, e eu pude aceitar Jesus. Amém. No mês de maio de 1980, pela honra e glória do meu Senhor. Se passou 15 dias. 15 dias me entregou de Clovão para pregar no culto da mocidade. 15 dias apenas. E o negócio funcionava desse jeito. Não tinha muito tempo para pensar muito. Uma vez esse cidadão aqui fez uma vergonha porque nós resolvemos fazer um quarteto. Se lembrou e não saiu nada. Eu, o pastor João Firmino, o Paulo, e acabou todo mundo rindo e ficou batendo o nome, pô. E com Jesus. Mas que Deus possa nos abençoar. Não vou tomar muito tempo. Na verdade, eu fiquei para ver os meus amigos. Obrigado. Abra sua Bíblia Sagrada junto comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Apenas um versículo. Não vou tomar muito tempo. Diz assim: e disse Abraão aos seus moços: fica aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tudo isso. Amém. Vocês devem essa igreja, eu tenho 4 anos que eu não vim aqui. Uma festa que houve há 4 anos atrás, a esposa do Silésio que estava dirigindo. E esse dia eu estava pensando, já preguei isso a uma igreja. Vocês devem conhecer mais a minha esposa do que eu. Ela é mais conhecida no Maciço, por causa do trabalho que ela faz. Então ela é mais conhecida no Maciço. É a deusuíta das bonecas. Faz as bonecas na virada do ano. Todo ano ele faz a festa das crianças. E ela está sempre, é a minha evidência. Mas um dia desse eu olhei para ela, vou fazer uma outra homenagem para ela. Eu olhei para ela e ela disse que faria uma festa. E quando eu vi, nós não tínhamos dinheiro financeiramente para fazer. Não vou tomar muito tempo. Mas eu queria saber como que ela ia fazer. E eu olhei e disse assim: eu não tenho fé. Eu já descobri isso. A minha fé é muito pequena. E ela tinha algumas cartinhas para poder resolver em Vitor Hugo. E eu disse: será que consegue? E eu olhei para mim e falei: rapaz, você é um rapaz sem fé. Se ela está dizendo que vai fazer, ela vai fazer.
E o anjo pergunta: onde está Sara? E ele diz assim: Sara está lá na tenda. O anjo vai lá e pergunta: você irmão? Ela diz: eu não errei. Mas daqui a 9 anos você terá um filho. E a Bíblia diz que esses 9 meses passam e Sara, agora, com aproximadamente 81 anos, gera um filho de alguém de 101. E o tempo passa e esse menino cresce. E nós observamos que agora o amor se torna um grande.
aprender com a minha esposa. Ainda não consigo ainda desenvolver uma fé genuína e grande e forte. Porque há problemas e há problemas. Eu fico olhando um outro homem que diz assim, eu fico imaginando o rei Dário. Rei Dário, quando eles pegam Daniel, joga no pau do leão, rei Dário chega lá dizendo assim, Daniel, não jogaram ele na cauda do leão ontem? Ele não caiu lá na cauda do leão? Como é que o rei Dário vai para a porta daquilo ali e começa a gritar, Daniel? Eu não faria uma coisa dessa. E eu era servo de Deus, mano. Era o rei. Mas ele tem, porque ele diz assim, o seu Deus te livrou. Amém. Eu fico imaginando, mês de maio, 46 anos de Senhor, Senhor. Quanto tenho que aprender ainda? Tivemos excelentes professores, alguns. Essa semana passada tem um outro pastor também que estava aqui, chamado Daniel, que está aqui no Brasil. Ele me perguntou, e aí, como é que estão as coisas? Eu disse, eu não aprendi nada mais do que eu aprendi lá na minha infância. Só boto em evidência. Tudo que eu aprendi foi lá. Só hoje é evidência. Porque o negócio é sério. Escola dominical, você vê, nós subíamos na pedra para estudar. Não tinha como. Você não está escola dominical, acabou. O pastor aqui diria assim, vocês podem errar, porque depois vocês vão acertar. E Deus nos abençoou maravilhosamente naquela origem. Amém. Porque a matemática é maior ainda. São vários pastores. Ao Valmir, o mesmo povo que conhece o Valmir. Faltou o Valmir. Tinha que ter ligado para ele. Não tinha chuva, meu. Não tinha chuva. Não tinha sol. Se tocava assim. Desperta, Brasil, tá na hora do projeto anunciado. Não é assim? Largava que estava fazendo 3 horas da tarde, sol quente, um sol para cada um, e fazendo calor. O calor era tão forte que os pássaros voavam para lá e se mandavam para outro. Estava nós lá. Sério? Acabava às 5 horas, tem um ensaio do conjunto. Tinha um período de visita depois do culto. É sério, mano. Hoje, meu irmão, quando cita de pingar e diz assim, eu não vou na igreja. Tem um negócio que acontece no dia da tua. Vamos dar um prêmio sim para você vir à escola dominical, conversa. Quem vir à escola dominical, tirar mais presença, vai viajar no piquenique. Você está vindo por causa do piquenique. E hoje, meus irmãos, para servir a Deus, para vocês terem uma ideia, a nossa roupinha era mate e chuva. Um terninho só. Não tinha roupa. Hoje, se você sair fora, quase todo mundo tem um carro com ar-condicionado tranquilo. As igrejas são um conforto. E às vezes eu tenho que ficar implorando para vir à igreja. Temos que lembrar, igual Davi, dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Amém. Glória a Deus. Se troca tudo. Eu não sei se me trocou. Nós estamos trocando a escola dominical para terça-feira. Eu nem sei como é que vai nós. Sei que escola dominical é domingo. Terça-feira é culto de doutrina. E eu disse assim, a escola dominical é 100%, nós aprendemos muito. Sabemos que a escola dominical, em 4 anos, são 2 anos de teologia. 8 anos são 4 anos de teologia. E sei que é uma das coisas melhores que tem. Mas sem o culto de doutrina, vocês não conseguem. Sem o culto de ensinamento,
20 anos atrás eu perguntei como será a Assembleia de Deus. Daqui a 20 anos. E hoje eu estou assustado. Imagina vocês apuraram até daqui a 20 anos. Porque minha diabetes lá chegou até 580. Minha pressão, isso é maior. A minha pressão é 22. E eu não sei se nós vamos ter isso. Eu fico pensando esses dias, esse período em que Deus parou de falar com nós. São média 360 anos a 400 que Deus deixou de falar. Falou até por aqui e a última palavra foi maldição. E Deus volta a falar aproximadamente 400 anos. Primeiro ele viu um anjo para falar com Zacarias. Mas ele não manifestou no meio do povo. Depois do batismo de Jesus, ele volta a falar. Não quero dizer que seja assim, mas nós estamos atravessando tempos difíceis. Esses dias, domingo passado, eu estava dirigindo com o repente. Veio um rapaz de lá, pregador evangelista do pregador. E quando ele começou a pregar, antes de ele pregar, eu fui sentado embaixo. E acabou a pregação dele. E ele não descobriu a hora que a pregação acaba. Ele resolve me chamar. E a profecia dele dizendo assim: Deus vai te fazer um pastor. Deus vai te dar um cajado e você vai ser pastor. Você está atrasado há 20 e poucos anos. Atrasou no viagem de lá para cá para começar isso. Mas Abraão, ele conhecia a voz de Deus. Amém. E você tem a obrigação de conhecer a voz de Deus. Não tive pai. Esses meninos sabem quando eu fui criado. Dentro da minha casa, com centro espírito. Nasci praticamente dentro do banco. Depois vivi dentro do quimbano. Depois vivi dentro do candomblé. Até os 17 encontrar Jesus. Mas nós precisamos conhecer a voz. Será que Deus chamar pelo seu nome e você não sabe se Deus está falando? Esse cidadão sabia. E ele sabia que no último tempo, nos 45 minutos, Deus resolveria. Nós vamos lá, vamos falar, vamos adorar a Deus e depois voltamos. Amém. Mas agora começa a subir um monte de gente. E quando ele chega lá, o negócio é tão bom que ele diz ao menino assim: você pega a lei dela. Então o menino não é mais novo. Aí você pergunta: como é que você sabe que o menino não, para carregar a lei no morro assim? Não é assim. E o menino jogou aquela lei assim só. Imagina ele subindo e dizendo: ele está levando o próprio aranha para ser queimado. Você já imaginaram? Eu quero que vocês viajem dentro do coração de Abraão, subindo aquele monte, levando a cutela, levando o fogo, o menino levando a lenha, levando a corda. Agora, onde está a corda? Desabarra o menino assim. Chega lá, você pega o seu único filho, o meu Dudu, que fez 40 anos, é toda criança. Chega lá fardado, arrumado, mãezinha, tem papo para lá. É sério. Pega ele agora, deita ele, sopra ele. Agora não mata, meu filho. Quando levanta o cutelo para matar o menino, ouve-se uma voz: Abraão, Abraão, não causa esse dano. Agora eu vou ficar bravo. Será que Deus fala para Abraão? Fiz tudo isso para saber se
se você ia me obedecer. Tudo isso, tudo que Abraão fez. E Deus não queria saber se você é obediente a mim. Você já pararam para pensar? Você olha assim. E Abraão não é o pai da fé. Eu nunca li isso. Que Abraão é o pai da fé. Talvez alguém vai responder a sua, talvez não responda a mim. Abraão, ele teve uma fé incrível. Mas a Bíblia diz que Jesus dizendo assim: Jesus é o autor e consumador da fé. Mas Abraão tinha uma fé imensa. E nós temos pouco. A Bíblia nos outorgou, o próprio Jesus nos outorgou, de que nós curássemos de enfermo, expulsássemos demônios. E você sabe o que diz? Esses sinais vos seguirão. Antigamente, antes de alguém que namorava no morrão, no meio de drogado, Paulo tinha um cabelo igual cupim, Black Paulo. Quando chegou lá, Black Paulo. E morava no morro, lá. E de repente você olha para nós hoje, os grandes milagres de Deus. Mas Deus nos outorgou, e naquela época, quando alguém adoecia, antes dele correr para o socorro, ele corria para cá do crente. Amém? É, não é? É. Se alguém demoniado hoje se chama a polícia, é só apertar aquele botão logo. Não é? Mas vem cá, aí chega meu filho. Hoje é um socorro, né? Mas antigamente o povo do mundo acaba. Mas outra vez verá essa diferença entre o justo e o injusto, entre quem serve a Deus e quem não serve. Antigamente você podia botar 100 pessoas e um crente no meio, você ia lá e conseguia tirar. Esse aqui é sério. E hoje, pode fazer? A palavra de Deus mudou? Ou nós temos mudado? Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos aprender com a Bíblia Sagrada. Aprendemos a servir a Deus. Aleluia. Porque é muito bom servir a Deus aqui dentro. Melhor ainda lá fora. Tem quanto tempo você não ganha mal? Deixa eu te dizer um negócio. Nós estamos em novembro, né? Quando chegou novembro. Quantas almas você ganhou esse ano? Este ano. Não vou nem falar o ano passado. Quantos jejum você fez esse ano? Quantas vezes você consagrou você? Quantas vezes você buscou o renovo do Espírito Santo na sua vida? Aí essas coisas vai ficando de lado, vai ficando para trás. Aí se torna-se uns crentes débeis, fracos. Anda no oba-oba, levado por qualquer vento. Precisamos, nós vivemos os últimos minutos. Nós estamos falando isso há 100 anos. Não tem importância. Vamos continuar falando. Vamos mudar isso. Porque eu, como pastor, ensinei isso semana passada. Eu não tenho que ganhar a alma. Quem gera a ovelha é a ovelha. Ah, o pastor tem que ir, nada disso. O pastor tem que ensinar. Aqui é para cuidar. Mas quem tem que gerar é a igreja. Que Deus possa nos abençoar. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Firme nas promessas do meu salvo.
Jesus está voltando.
de uma maneira que nós não sabemos aonde vai chegar, mas nós estamos firmes em Cristo Jesus. Amém? Toda a igreja, todos os irmãos que estão aqui, estão esperando a volta, uma só esperança, a volta de Jesus. E nós estaremos para todos sempre com Ele. Amém? Graças a Deus. Enquanto o pastor José estava falando sobre ensinamento, né? O pastor Paulo, o pastor Milton, nós ali, aonde nós reunimos, lá em Vitória da Cojica, nós tínhamos, de vez em quando, tinha os pastores que vinham e traziam aqueles ensinamentos bem sólidos. Aquele Ezequiel Soares, o pastor Leonardo Muniz, José Souza, pastores que tem uma. A Taíde, o pastor Taíde, não sei se vocês lembram, o pastor Taíde que mora aqui em Alto Laje. Só conheceu o pastor Taíde? Pastor Taíde, e outros pastor. Meus queridos, são coisas que traz a memória, que faz lembrança, e faz saudade na gente. Não é verdade? Estudo bíblico, a palavra de Deus, toda festividade. Uma das primeiras coisas era a programação. Quem é que vai estar no estudo bíblico? Negócio bom. E a igreja que tinha sede da palavra de Deus, ela vinha, enchia para ouvir e aprender a palavra de Deus. E aquilo que nós ouvimos, fomos solidificados na fé. É por isso que estamos firmes na rocha que é Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, vamos estar de pé. Você não vai ficar falando aqui de coisas que vocês vão falar saudosismo. Eu estou muito feliz, alegre, e quando a gente vê os irmãos, a gente lembra de coisas boas que já passamos. Não é verdade? A gente não pode esquecer de coisas boas. Ter a memória, né, pastor Leonardo? Queremos cuidar, o pastor Leonardo está trazendo para nós, orando ao Senhor Jesus, agradecendo a Deus pelo Ele que agradeça, e vamos orar. Meus queridos, orem pelos nossos queridos e amados irmãos. Todos nós precisamos a cada dia nas orações para continuarmos firmes. Amém? A Bíblia nos diz: aquele que perseverar até o fim, que vai ser salvo. Amém? Quantos tempos nós já caminhamos, nós não podemos parar na beira do caminho, porque tem que perseverar até o fim. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus, eu te agradeço por esse momento maravilhoso. Deus, muito obrigado, Senhor, por ter incrustado em nós a sua palavra, que nos permite viver bem, viver com qualidade, viver muitos anos em harmonia. Amizades construídas ao longo de décadas, que permanecem em altar, permanecem na casa do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos jovens que têm esse tempo, pelas mães que estão aqui com seus filhos, podendo ouvir, meu Deus, que elas têm os seus filhos no altar, que construirão também uma história que outros virão. Obrigado por ter morrido na cruz do Calvário, pela remissão dos nossos pecados. Obrigado pela vida do Senhor em nós. Obrigado pela esperança do Senhor em nós, porque a sua esperança em nós é maravilhosa. Nos dá força para continuar acreditando, continuar esperando que um grande dia nós estaremos contigo. Como disse no início, meu Deus, vale a pena permanecermos firmes na sua presença, servindo ao Senhor e servindo com alegria, servindo bem, ser servo bom, alegre na tua presença. Obrigado por tudo. Deus, muito obrigado pelo renovo. Obrigado, Senhor, eu te agradeço. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce e meiga consolação do Espírito Santo, seja com a linda e querida igreja que espera a breve volta de Cristo.